Davi, hoje nós vamos fazer com os dois, tá? Tudo bem, irmãos? Hã? Não, é que eu vou passar a filmagem. Tudo bem, irmãos? Vamos continuar com Atos. Vimos a promessa se cumprindo, promessa feita às 12 testemunhas. As testemunhas receberam a promessa no Pentecostes, testemunharam o recebimento da promessa, pregando as maravilhas de Deus na língua materna de cada um que havia lá. E Pedro faz o grande sermão dele, falando da profecia da morte e ressurreição de Jesus, tudo no Antigo Testamento. E nós fizemos no domingo a conclusão do sermão que Pedro fez, também trabalhando vários aspectos proféticos. Nós vamos em Atos capítulo 2, paramos no 40, versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Primeiro vamos entender o contexto aqui. O ambiente ainda estava hostil. Fazia apenas 50 dias que Jesus foi preso, julgado e executado. Então, o ambiente está hostil com relação aos seguidores de Jesus. E o Sinédrio está ativo. 3.000 pessoas é algo miraculoso, porque eles são todos judeus. E a comunidade judaica, ela exclui, bane da sociedade quem se torna cristão. Isso até hoje. Então, quando alguém se torna cristão, no judaísmo hoje, chega a ser feito até o enterro da pessoa. Então, vai lá com o caixão, sem o morto dentro, mas como se tivesse morrido. Tá? Então, tal é a postura. Por que eu estou falando isso? Porque não precisou tempo para preparar as pessoas para o batismo. Por quê? Só o fato de aceitar ser batizado dentro da hostilidade presente já era uma comprovação que a fé era genuína. Então, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas, dando início ao quê? Ao crescimento da igreja. A igreja, até esse momento, era as 12 testemunhas e cerca de 120 discípulos. Era isso a comunidade. Tá? E essa questão é uma questão muito importante. Vamos compreender isso. O capítulo 1 que nós estudamos, a promessa não havia cumprido, o derramamento do Espírito ainda não havia acontecido, então o capítulo 1 ainda está dentro do contexto da lei. E dentro do contexto da lei, eles precisariam, para ser aceito um grupo, uma comunidade, era necessário 120 pessoas. Está lá no capítulo 1, versículo 15. Vamos ver isso. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Por que é importante visualizarmos essas 120 pessoas? Eu venho de uma igreja que é batismo por aspersão.
E qual foi o ensinamento que eu recebi para justificar o batismo por imersão no lugar da aspersão? É que as 12 testemunhas não teriam tempo hábil para batizar as 3.000 pessoas por imersão. Só que não eram só 12 pessoas, eram 120. Por isso que eu estou mostrando que tem 120. Daí, se todos eles participassem como participaram, era coisa de 1 hora e meia, resolvia tudo. Então, esse argumento é passado para trás. Agora, por que é importante visualizarmos isso? Senão a gente está entregando munição para aqueles que não creem na Bíblia como palavra de Deus. Porque qual que é o argumento deles? É que Lucas está sendo exagerado, que Lucas está assim com a mente entorpecida, que ele não está vendo bem as coisas. Não teve nada disso de 3.000 pessoas. Esse é o argumento. Então, se você fala que não deu para batizar, serve de argumento para eles dizerem, então não tenha 3.000 pessoas. Certo? Outra coisa, os romanos, argumento deles, teriam se levantado contra uma movimentação desse tamanho. Só que eles não estão levando em conta que era uma festividade anual dos judeus. Nessas festividades, Jerusalém, ela passava de 100.000 habitantes para deixa eu ver, ela passava de poucos habitantes para 100.000. 100.000 habitantes. Então o que acontecia? Lotava a cidade. A cidade estava em festa. Então as atividades ao redor do templo eram normais. O Império Romano era uma religião autorizada ainda o judaísmo, não tinha cristianismo. Tá ok? Muito bem. Mateus capítulo 28, só para reforçar meu argumento, versículo 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, aqui é Jesus falando quando? Na ascensão. E era necessário ele subir aos céus para enviar o Espírito Santo. Então, quais são as últimas palavras de Jesus? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que foi Pentecostes? O encontro de pessoas de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quem foi dada essa ordem? Para os discípulos. Não foi só para os apóstolos. Por isso que o meu argumento é que todos eles participaram do batismo. Porque é a ordem dada por Jesus. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, está nascendo a igreja, e essa igreja está recebendo de cara um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Muito bem. Esse é o cenário que nós nos encontramos. Versículo 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Note que aqui nós já temos algumas coisas de diretrizes. O que está acontecendo aqui? Nasceu uma comunidade messiânica, estabelecida em Jerusalém, cujo estilo de vida reflete o quê? A forte expectativa que eles tinham da segunda vinda de Cristo. Isso a gente vai poder ver por aquilo que eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os ensinamentos apostólicos são inspirados. São palavra de Deus. Portanto, os apóstolos são movidos pelo Espírito Santo na autoridade concedida por Cristo a eles. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Para quem? Para todo cristão.
para alcançar o quê? Maturidade e produtividade. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O interessante, como eu vejo a resistência ao ensino apostólico no cristianismo, nas igrejas. Haja visto que, por exemplo, nós somos demasiadamente criticados pela questão do uso do véu. Mas é o ensinamento apostólico. Está lá no texto, o apóstolo Paulo instituiu. Então, para não aceitar isso, eles chegam a dizer que não dá para seguir ou temer o ensinamento de Paulo. Gente, como faz? São 13 cartas. Então anula tudo. Então, doutrina dos apóstolos. Na comunhão. Vamos lembrar que, como uma grande família, a família de Deus, a igreja é edificada para a habitação de Deus, o Espírito Santo. Vamos ver isso, Efésios 2:19. Notem que eu citei doutrina dos apóstolos, eu citei 2 Timóteo 3:16, que a gente já conhece, e 17. Agora eu estou citando Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Então, aqueles que estão se convertendo e a igreja vai sendo acrescida para fazer parte do quê? Da família de Deus. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. O cabeça. 21. No qual todo edifício, ele está falando da igreja, comparando a um edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, o nosso ajuntamento é uma família de Deus, é edificado para santuário dedicado ao Senhor. 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, que foi o que aconteceu em Pentecostes. Muito bem. Então, nós estamos aqui na sequência. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. No partir do pão, nós temos que lembrar que no início a igreja se reunia num grande almoço ágape, que concluía esse almoço com a ceia do Senhor. Só que muitos começaram a se comportar de maneira inapropriada. Por isso esse costume do almoço parou, só ficou da ceia. Tá? Mas vamos ver isso. 1 Coríntios 11, versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Então, aquele ajuntamento do almoço ágape estava piorando a situação, em vez de melhorar. Versículo 21. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, uns levavam a comida de casa, não dividia com os irmãos, comia sozinho e enchia o caneco. Comportamento inapropriado. O interessante é que esse comportamento inapropriado continua se repetindo. Por exemplo, se você for numa igreja evangélica na Argentina, tem a lanchonete na igreja que serve bebida alcoólica. Em Portugal, toma-se vinho normalmente. E aqui no Brasil, o pessoal já gosta do churrasquinho com cerveja.
Pessoal da igreja, não estamos falando fora, não. Tá? Versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então, essa é a situação. Então, aqui, a igreja, no início, eles partiam o pão, só que começaram a dar mau testemunho. E o texto fala também nas orações. Oração é uma prática fundamental que deve expressar dependência do Senhor na adoração, cultuando e no viver diário buscando sua direção. Haja visto os bons resultados que nós temos alcançado com homens em oração e mulheres em oração. Está sendo muito bom. Que faz parte do corpo, faz parte da vontade de Deus. É necessária a oração. Versículo 43. 2:43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos... E quem são os apóstolos? As 12 testemunhas. Meus irmãos, precisamos estar atentos com isso. Porque está cheio de gente dizendo que é apóstolo. Tá? E precisamos estar atentos com essa questão, porque esses que são autorizados, que são as testemunhas autorizadas, já foram. Acabou. Né? Então, em cada alma havia o que? Temor. O temor é algo que não pode ser perdido na igreja. É o sentimento de reverência. O que é reverência? É profundo respeito. É temor amoroso com adoração a Deus. Reconhecendo os santos atributos de Deus. Reconhecendo a majestade do Senhor. Reconhecendo a autoridade do Senhor. Reconhecendo o poder do Senhor. Reconhecendo a soberania do Senhor. Isso me leva a um texto muito importante na Bíblia, pouco divulgado. Hebreus capítulo 12. Vamos ver, inicialmente, o versículo 16. Primeiro eu quero que vocês entendam qual que é o contexto. Hebreus, ele apresenta 7 advertências do cair na fé. É como se fosse uma escada descendo. E cada degrau que a pessoa cai, vai para mais para baixo, mais para fundo. Aqui, esse capítulo está tratando da apostasia, o último degrau de queda. O fundo do poço. É esse o assunto. Tá? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui qual a questão do exemplo que Esaú está dando? Profanidade. O que é ser profano? É tratar as coisas santas como do mundo, como normais. Que é o que a igreja tem feito. Traz os shows para dentro da igreja, traz os eventos do mundo para dentro da igreja, profanando e perdendo a reverência. E aqui, o assunto o que é? Reverência. Então, ele está pondo uma atenção com referência, olha o exemplo de Esaú. Ele perdeu a reverência, ele foi profano. Muito bem. Versículo 22. Mas, tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Está falando da igreja. Então, note que Esaú está sendo um exemplo profano de olhar para o mundo. Olhar
para a Assembleia Universal é olhar para Deus, é olhar para o alto, é reverência, adoração a Ele. E aqui nós estamos na mais temível advertência, apostasia. Ou seja, é o fundo do poço da incredulidade. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É muito importante a nossa ordem de culto, de adoração, a nossa disposição de coração. O grande problema é que a preocupação hoje tem sido agradar os homens e não agradar a Deus. Só que Deus é quem tem que ser agradado, de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor. Então, o que está havendo aqui? No atual cristianismo, no cristianismo pós-moderno, e já pós-verdade, né? Esse cristianismo é humanista. O foco é o homem, não é Jesus Cristo. Esse cristianismo é materialista. Ele prega prosperidade material. Esse cristianismo é um cristianismo sincretista. Ele traz para dentro do culto de adoração a Deus outros meios que não de adoração a Deus. É copo d'água benzido, é sal para pisar em cima, misticismo, trazendo coisas da Umbanda, do espiritismo, sincretismo religioso, trazendo do paganismo costumes, como festinha de joanina. Isso é paganismo, gente. Né? Capoeira. Capoeira no centro da cidade. Isso. Isso. Faz parte do... Exatamente. Então, é isso daqui que o texto está falando. E o texto está mostrando que isso não é o que agrada. O que agrada a Deus é seu culto agradável a Ele, com reverência e santo temor. Só que o pessoal está brincando com coisa séria. Veja só, versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O pessoal faz do jeito que quer, mas vai sair caro. Vai sair caro. Então nós estamos diante do nascimento da igreja e nós vemos o quanto a igreja já está se distanciando do ideal. E o texto fala de prodígios e sinais. Voltando lá, Claudinha, por favor. 43. Em cada alma havia temor, com muitos prodígios e sinais feitos por intermédio dos apóstolos. Né? O que é prodígio? São milagres que provocam espanto e maravilha. O que são sinais? Milagres que visavam transmitir ensinamentos. O que diz Mateus, capítulo 7, versículo 21? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não, a vontade do meu Pai. Ele quer reverência. Ele quer temor. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido os demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Gente, ali está falando que são sinais apostólicos no nosso texto. Então tem falsos apóstolos. E o que Jesus acha disso? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade.
Agora, para nós vermos como as coisas estão correndo, eu separei alguns pequenos vídeos. Põe o primeiro, Claudinha, por favor. Vamos prestar atenção e ver essa questão. A respeito dos falsos apóstolos. Pode aumentar. O filósofo alemão Karl Marx é autor da acusação de que a religião é o ópio do povo. Para ele, a religião iludia as pessoas, assim como o ópio ilude os drogados com uma realidade artificial. Marx acreditava que libertá-las da ilusão real fazia parte da construção de uma sociedade melhor. Eu discordo com Marx, pois existem razões racionais para se acreditar em Deus. Porém, se você refletir um pouco, concordará comigo de que a acusação dele não é de toda errada. A religião tem sido usada por muitos como um mecanismo de engano e de ilusão. Fiéis que seguem cegamente seus líderes se dispõem a fazer coisas ridículas, as quais a Bíblia não prova. Do outro lado, encontramos indivíduos manipuladores que, sem escrúpulos, usam o nome de Deus para o enriquecimento próprio. Será que eu estou exagerando? Gostaria de dizer que sim. Mas a verdade é que muitas vezes já me senti envergonhado de me denominar cristão, pois em muitos contextos este nome tem sido associado a pessoas alienadas e manipuladas por charlatões. Mas esse problema não é novo. Já nos tempos do apóstolo Paulo, existiam homens que usavam a fé para iludir as pessoas. Na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, Paulo alerta a igreja contra os falsos apóstolos. No capítulo 11, a partir do verso 13, lemos: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O texto é claro ao mostrar que o mal sempre se apresenta com a aparência de bondade. Satanás aparece como um anjo de luz, e os falsos apóstolos como bons mensageiros. Desta forma é tolice confiar na imagem e nas aparências externas. Infelizmente, hoje em dia é tão fácil para todas as pessoas, inclusive os cristãos, serem levados pela imagem e pelas aparências externas. Muitos avaliam a bondade ou a bondade de alguém apenas baseando-se na aparência. Porém, agir desta forma pode nos levar a abraçar o próprio Satanás que se disfarça em anjo de luz. Outro detalhe interessante é que na Bíblia, o inimigo de Cristo é o diabo religioso. Ele tem seus apóstolos, seus ministros, suas igrejas e seus milagres. Ele usa o próprio cristianismo para iludir os cristãos. Ele usa a Bíblia para afastar as pessoas dos ensinos bíblicos. Por isso, o maior perigo para os seguidores de Jesus não são aqueles que não parecem cristãos e nem gostam do cristianismo, mas sim aquelas pessoas que pregam de Cristo, fazem até milagres em nome de Cristo, mas não passam de servos de Satanás. Falsos apóstolos. Isso é uma realidade. Obrigado por assistir. Aí. Muito bem. Versículo 44. Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A profunda percepção do amor divino que eles tinham, os primeiros cristãos, e por estarem cheios do Espírito Santo e a forte expectativa que tinham da segunda vinda do Cristo, foram a razão da venda das propriedades. Não porque a lei mandou, não porque eles sofreram coerção para fazer isso, mas porque estavam produzindo o fruto do Espírito Santo, amando como Cristo os amou. Isso foi como a igreja nasceu. Mas o que está acontecendo nos nossos dias? Outro vídeo. Aí. Ó o cidadão aí, vai vendo.
5 pastores mais ricos do Brasil são: em quinto lugar fica R.R. Soares, com uma fortuna de 250 milhões de reais. Conhecido por seus programas de TV, ele também é cantor e empresário. Em quarto lugar fica Silas Malafaia, com um patrimônio de aproximadamente 300 milhões de reais. Ele se destacou como líder da Assembleia de Deus e também como uma figura influente no meio político. Já no top 3 ficam Estevão Hernandes Filho e Bispa Sônia Hernandes, fundadores da Igreja Renascer em Cristo. Juntos, acumulam uma fortuna de 364 milhões de reais, conquistada com templos, mídia e eventos religiosos. Ocupando o segundo lugar fica Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Sua fortuna chega a 1,4 bilhão de reais. E em primeiríssimo lugar está Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record TV, com uma fortuna acumulada de 5,6 bilhões de reais. Os 5 pastores mais... Tá aí. Tá bem diferente do que o nosso texto está falando. É isso que nós temos que estar atentos. Nós precisamos viver e ter e praticar o verdadeiro cristianismo. E cuidado com essa gente aí. E a coisa não para aí. O outro vídeo. Maior dono de terras. O maior dono de terras do mundo não é nenhum milionário que você conhece, nem nenhuma empresa da Bolsa, mas sim Deus. Por séculos, a igreja acumulou terras e imóveis através de doações, heranças e alianças políticas. Como a gente percebe, mas Igreja Católica foi uma fé em uma das maiores forças econômicas da história. Hoje, estima-se que a Igreja Católica controla mais de 177 milhões de acres de terra. Isso significa uma área maior do que França e Espanha juntas. Além disso, administra patrimônios artísticos de valor incalculável, como museus e basílicas, avaliados em bilhões de dólares. E, além de tudo, é dona de imóveis em algumas das capitais mais caras do mundo, como Roma, Paris, Londres e Nova York. E todo esse patrimônio foi acumulado de várias formas: doações dos fiéis, turismo religioso que movimenta milhões de visitantes ao Vaticano, aluguéis de imóveis e até investimentos financeiros. A pergunta é: como uma instituição religiosa virou um dos maiores players econômicos do planeta? A resposta está no poder da narrativa e da confiança. Enquanto várias empresas precisam convencer investidores a colocar o seu dinheiro, a igreja convenceu bilhões de pessoas ao longo de séculos a doar parte do que elas tinham e transformou isso em ativos duradouros, como terra, arte e imóveis. Isso não é coincidência, é um planejamento de séculos. Se você quer saber mais sobre finanças e investimentos, segue esse perfil. O maior... Aí. Vergonha. Comércio. Essa é a realidade. E a gente muitas vezes fica, não, tenta dar um jeitinho, achar que tem alguma coisa de certo lá. De certo não tem nada, gente. É o próprio diabo no governo. Se convençam disso. Versículo 46. 2:46. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja acabou de nascer. Mas era o quê? Judeus. E judeus faziam o quê? Iam ao templo. Perseveravam unânimes aonde? No templo. O cordão umbilical do judaísmo com o cristianismo foi cortado no ano 70, quando o templo foi destruído. Então, até o ano 70, o negócio ia meio misturado. Tá? Então, nós temos que observar fatores como esse. Lembrando que não tinha o Novo Testamento escrito ainda. Tinha só o Antigo Testamento. O que eles iam fazer no templo? Ouvir a leitura do Antigo Testamento e a explicação do texto. Tá? Isso é o aspecto religioso. Agora tinha um aspecto da rotina, do dia a dia. Era uma família. Então o que acontecia?
Partia o pão de casa em casa. Ah, eu vou passar lá amanhã tomar um cafezinho. É isso. Cafezinho com queijo, né? E tomava suas refeições com alegria, singeleza de coração, comunhão. Partia o pão de casa em casa, atividades rotineiras de comunhão. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, como que o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos? Porque eles evangelizavam. Eles não ficavam quietos. Eles tinham comunhão. Eles falavam de Jesus. Eles falavam da salvação em Jesus. E contavam com a simpatia do povo. Só que essa simpatia, gente, são os mesmos simpáticos que iam nas arenas aplaudir depois os cristãos sendo sacrificados. Tá? Então, essa simpatia é uma simpatia momentânea. Mas o Senhor acrescentava. Como que o Senhor vai acrescentar aqui, gente? O desafio que eu coloquei. Põe a meta de uma pessoa. Nós temos uma meta para esse ano. Uma só pessoa a ser alcançada. O Senhor foi acrescentando dia a dia. Note que o cristianismo, ele tem que ter convicção de fé com prática, com produtividade. Essa produtividade depende da obediência de cada um de nós à ordem e de pregar o evangelho. Então, essa é a condição que nós nos encontramos como igreja, né? Atividade evangelizadora fazia parte do quê? Da filosofia de vida, da maneira deles viverem. Quem? Os primeiros cristãos, e nós também precisamos fazer isso. E o Senhor acrescentava, e pode acrescentar aqui, os que vão sendo salvos. Já temos visto de alguns resultados. Mas ainda é muito pouco, gente. Precisa mais. Mais dedicação. Mais empenho. E vai depender de cada um de nós. Com isso, nós vimos o início da igreja e como nós devemos nos manter no trilho. Porque o falso cristianismo está correndo forte, paralelamente, no meio evangélico, no meio católico, com falsos apóstolos, com mercadores e falsos ensinamentos. Vocês perceberam que todo aquele patrimônio é posto no nome do fundador. Nós estamos querendo montar uma igreja que vai ficar tudo em nome da igreja. Não é no meu nome não, gente. Nem quero. Mas aqueles patrimônios que vocês viram é posto no nome deles. Por isso eles são trilionários. Davi, que mantém o carro produtivo, né? Uhum. Eu acompanhei a matéria do conhecido, quando ele foi lá no estado de agora e filmou a fazenda do Rodomiro, 8 lugares de boi. No outro dia o Rodomiro veio na prisão e disse que ia processá-lo porque lá ele nem conhecia o local. O Marcelo foi no agora e trouxe o nome dele, né? Isso. Tem meu nome, só que é da igreja. Aí o combustível do Rodomiro são os fiéis de Satanás. Isso. E naquele dia é impossível que 70%, 60% sabendo. Isso. Agora, veja só. Quando eu estava indo para Itajubá, tem um lugar que você corta caminho. Como que é o nome depois de Jesuânia? Olímpio Noronha. Você entra... Vargem Alegre. Isso. Antes de Cristina tem uma fazendona lá e dele. Isso. É dele. Sabia disso? Ali. Então, Davi, mas quando o Marcelo
o Marcelo Rezende, é conhecido, né? Ele mostrou o documento, quando o amigo falou que ia processar, a ordem dele ficou vazia. Então, Isso. É que o vídeo que eu mostrei só mostrou as cifras. Tem um outro vídeo dos mesmos que aparece os carros, as casas, os iates, os aviões. Estava aí com o Vorcado, né? Exatamente. Meus irmãos, esse é o mundo. Esse é o falso cristianismo que vai entrar na tribulação. Esses são as aves do céu que aninham na árvore. São os profetas de Satanás. É isso, a realidade é essa. Ah, mas está falando bonitinho, está lendo o texto bíblico. Gente, não se engane. Não se engane. Ok? Então eu queria hoje abordar o nascimento da igreja, todo o engano que está à nossa volta e a necessidade de termos temor reverente a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Oremos. Agradecemos, Senhor, a Tua palavra, que abre, Senhor, o nosso horizonte, as nossas vistas, para que tenhamos verdadeiro temor e reverência a Ti. O Senhor nos ensina, nos orienta e nos traz orientação para não nos colocarmos em armadilhas, em ventos de doutrina, em ciladas onde Satanás deseja derrubar o Teu povo, infiltrar-se, Senhor, no meio da Tua igreja e trazer condenação sobre aqueles que estão procurando vida. Sabemos que o Senhor é quem se revela, o Senhor é quem acrescenta, o Senhor é quem escolhe. Por isso devemos ser gratos por estarmos aqui, pela Tua palavra, pelo Teu amor que tem sido derramado, pela Tua proteção, pela Tua direção e o Teu fortalecimento para vivermos o verdadeiro cristianismo. Gratos pelo que o Senhor tem feito, pedimos que o Senhor seja o nosso braço forte, Senhor, nos sustentando e a Tua boa mão nos protegendo. Que assim possamos ser luz no mundo em trevas. Oramos que sejamos dessa maneira, na força e poder do Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos ensinado, tem nos consolado e nos guardado até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém.